Bom, pessoal, agora que a gente já estudou então a ligação covalente e a ligação iônica, né? Finalizamos hoje com a ligação covalente. Eu vou fazer com vocês exercícios da apostila, perguntas do módulo 5, que foi sobre ligação iônica da aula passada, e perguntas do módulo 6, que foi sobre ligação covalente dessa aula. Tá? Quero deixar isso bem fixado, porque na próxima aula nós entramos num assunto novo para todo mundo, um assunto, por sinal, bem complexo aí, que a galera tem um pouco de dificuldade, que é a parte de geometria molecular. E a semana que vem nós vamos demorar um pouquinho mais nas aulas, quero fixar mais com vocês. Então vamos pegar aí na página 254 da apostila de vocês, para a gente fazer exercícios, tá bom? Página 254. Vamos começar pela questão número 1, tá bom? Questão da FATEC. 5 amigos estavam estudando para a prova de Química e decidiram fazer um jogo com os elementos da tabela periódica. Cada participante selecionou um isótopo dos elementos da tabela periódica e anotou sua escolha em um cartão de papel. Os jogadores Fernanda, Gabriela, Júlia, Paulo e Pedro decidiram que o vencedor seria aquele que apresentasse o cartão contendo o isótopo com o maior número de nêutrons. Os cartões foram então mostrados pelos jogadores. Ele inventou uma história desnecessária para apresentar para vocês aí 5 elementos químicos que ele vai querer combinar. A pergunta não tem nada a ver com esse jogo. Olha o que ele fala. A ligação química que ocorre na combinação entre os isótopos do Júlio e do Pedro. Bom, a Júlia me apresentou o cálcio. O Pedro me apresentou o cloro. Eu quero saber o tipo de ligação química e qual é a fórmula do composto. Primeira coisa, vamos lá. Eu tenho aqui o cálcio, ele é um metal. Se eu olhar na tabela periódica, o cálcio está na família 2A, ele é um metal. O cloro, por sua vez, é um ametal, ele está na família 7A. Toda vez que você combina metal com ametal, sua ligação resultante é uma ligação iônica, tanto que está no módulo de ligação iônica. Tá? E agora eu quero o composto formado por isso. Cálcio da família 2A. Tá bom? Ele não vai ganhar 6 elétrons para chegar em 8. Ao contrário, ele vai perder os 2. Então a carga dele é 2+, ele perde 2 elétrons. O cloro, vocês já trabalharam isso na semana passada, ele é 7A. Ele não vai perder 7, é mais fácil ganhar 1. Então, ao ganhar um elétron, ele fica Cl-. E o que a gente faz agora? Regrinha do escorregador. Eu vou pegar esse 2, descer como 2. Esse 1 que não está aparecendo, eu desço também. Qual é o composto resultante? Ca1, que desceu, Cl2. O 2 desceu para cá. Então a ligação é do tipo iônica e a fórmula é CaCl2. A resposta vai ser a letra B. Ligação iônica e a fórmula do composto é a CaCl2. Tá bom? Isso é a questão 1. Vamos para a questão 2 agora. Questão 2. Os metais alcalino-terrosos, como o estrôncio, pertencentes ao grupo 2 da tabela periódica, têm a tendência de perder 2 elétrons para a formação de sais, como os halogênios pertencentes ao grupo 17, como o iodo. Considerando o isótopo do estrôncio, então ele deu para mim o estrôncio, número de massa do estrôncio é 88, número atômico do estrôncio é 38. Eu quero saber o seguinte dele, lá na tabelinha eu quero saber a fórmula do iodeto de estrôncio, a representação do cátion, nêutrons, prótons e elétrons. Vamos lá, vamos calcular nêutron, próton e elétron, que eu acho mais prático primeiro. Prótons, quantos mesmo? 38, primeira aula do ano. É só olhar aqui para baixo. Como que eu faço? Bom, o número de massa já está escrito também, né? O número de massa é 88. Elétrons. Bom, deixa o elétron para depois, que é melhor. Vamos lá, que eu comecei ao contrário. Como que eu faço para achar os nêutrons? De cima menos o de baixo, não é? A gente estudou? Quanto que é 88 menos 38? Dá 50? Isto. Então, nêutrons são 50 nêutrons. Para quem não entendeu o porquê de cima menos de baixo, é só aplicar. A igual a P mais N.
O A vale 88. O P vale 38 mais o N. O N vai ser igual a 88 menos 38, que vai dar 50. Você pode achar de qualquer forma. Bom, ele falou pra gente que os cátions do estrôncio o estrôncio ele sempre perde 2 elétrons. Então a carga é 2 mais, não é? Então já posso calcular os elétrons agora. Lá na pergunta ele fala isso, quem não viu dá uma lidinha. Eu não tenho 38 prótons, tenho 38 elétrons no estado neutro. Tá? Ele não vai perder 2 elétrons, pessoal. Ele lembra que o elétron é igual a 38. Tá? O próton sempre é igual ao elétron. Então, portanto, se eu tenho 38 prótons, eu tenho 38 elétrons. Só que eu vou perder 2. Então eu vou para 36 elétrons. Tá bom? E aí eu quero a fórmula do composto formado entre o estrôncio e o iodo. O estrôncio, eu já acabei de falar que a carga dele é 2+. O iodo está na 7A, para chegar em 8 falta 1. Então menos 1. Desce o 1. Desce o 2. O composto fica estrôncio 1 e 2. Resposta correta é a letra D. Tá bom? Eu acho que daqui a única coisa nova para vocês era a questão de próton ser igual a elétron, né? Vocês estudaram isso ano passado, na outra frente, não foi eu quem passei ano passado para vocês isso. Esse ano nós não voltamos a falar disso, tá bom? Mas pensem assim, o próton sempre é igual ao número de elétrons, tá? Eu até comentei com vocês isso quando estava dando o modelo atômico, lembra? O átomo era neutro, porque os prótons é sempre igual ao número de elétrons. Ok. As cargas positivas e negativas se anulavam. Só que eu estou dizendo então que eu perdi 2 elétrons. Então era 38 elétrons, perdi 2, foi para 36. Tá bom? Qualquer dúvida, só me chamar. Vamos para a questão na página agora, questão 1, na página 258. Página 258. Vamos lá? Da FUVEST. Os desenhos são representações de moléculas em que se procura manter proporções corretas entre os raios atômicos e distâncias internucleares. Os desenhos podem representar respectivamente. Bom, vamos lá. A primeira molécula, eu não vou desenhar mais ou menos, mas ela é assim. Tem que ser entre 2 átomos diferentes, né? Então, ó, na letra A, não pode ser a letra A, oxigênio. Não pode ser o O2. A primeira molécula tem que ser 2 átomos diferentes. Pode ser na letra B, poderia ser o HCl, o cloreto de hidrogênio? Poderia. Na letra C, poderia ser o monóxido de carbono, CO? Até poderia. Na letra D, poderia ser o HCl? Poderia, porque são 2 átomos diferentes. E na letra E também poderia ser o CO. Então já excluímos a letra A, não pode ser. A molécula 2, pessoal, ela é mais ou menos assim, né? Ela tem que ter 2 átomos iguais e um diferente. Então vamos lá. Na letra B, poderia ser a amônia. Gente, a amônia é NH3. Essa molécula tem que ter 3 átomos. A amônia tem 4 átomos. Então não pode ser a letra B. A letra C, dióxido de carbono. Pode ser o CO2? Pode. Um átomo aqui e 2 na extremidade, iguais, 2 oxigênios, né? Poderia. Letra D, poderia ser o dióxido de carbono? De novo, poderia. Letra E, poderia ser o oxigênio, tipo O2? Jamais. Na letra... a molécula 3, por sua vez, ela é 1, 2, 3. Ela é mais ou menos assim, né? Quem é essa? Bom, tem que ter 3 átomos iguais e um diferente. Galera, não pode ser o ozônio. O ozônio, a fórmula dele é O3. Teria que ser 3 moléculas de 3 átomos iguais, 3 bolinhas iguais. Sobrou então pra gente a letra D. Ela é a amônia, ó. 1 átomo e 3 iguais. Bom, então a resposta dessa questão 1 aí é a letra D. Tá? E a última questão de hoje, questão 2 aí da página de vocês, vamos lá. Da Unip.
Moléculas existem nas substâncias em que os átomos estão ligados covalentemente, compartilhamento de elétrons. A estrutura de Lewis de um átomo é a representação que mostra os seus elétrons da valência. Qual das fórmulas abaixo é previsto para o composto formado entre fósforo e flúor? Vamos lá. Fósforo, família 5A. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Flúor, família 7A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. Primeira coisa, os dois são ametais. Por isso que eu deduzo que a ligação vai ser uma ligação covalente. Faço um compartilhamento aqui, ó. Por quê? O flúor tem 7 elétrons. Ele só precisa de um compartilhamento para ficar com 8. Não é? Agora, o fósforo tem 5 elétrons. Ele precisaria de 6, 7, 8, de 3 compartilhamentos. Ainda preciso fazer 2. Então, eu vou colocar um outro flúor aqui. E um outro flúor aqui. Compartilha aqui, ó. Cada flúor compartilhou uma vez, então de 7 foi para 8. E o fósforo, que tinha 5, compartilhou 3 vezes, foi para 8, tá bom? Resposta, então, vai ser a letra D. Beleza? Vou deixar algumas atividades para vocês poderem treinar um pouco mais de ligações agora covalentes. Tá bom? Vocês já treinaram, acho que na aula passada, ligação iônica. Então agora a gente vai trabalhar com as ligações covalentes, tá bom? Beijo e abraço.